Olá, essa é a disciplina Comunicação e Redes, e nessa aula nós vamos tratar de redes mundo pequeno, ou Small World Networks. Esse é um assunto que nós já tratamos em outra aula, de forma mais introdutória. Então, nessa aula nós vamos rever o experimento de Milgram, os famosos 6 graus de separação, vamos aprofundar um pouco o efeito mundo pequeno, né? Vamos comentar o significado da existência de lastros fortes e fracos e as suas implicações, e vamos comentar bastante, ou vamos dedicar algum tempo falando de coeficientes de clusterização. Bom, o experimento de Milgram, na verdade, teve origem ou inspiração num conto de 1929, do escritor húngaro Karinti. O conto chamava-se Chains, né? Então, o personagem principal tenta demonstrar que as pessoas estão muito mais próximas do que se acredita, né? E a partir de 5 conhecidos, no conto ele poderia chegar até qualquer uma das 500 milhões de pessoas no mundo, né, na época. Isso inspirou o experimento realizado por Milgram em 67, que visava determinar a distância entre duas pessoas nos Estados Unidos. Como a gente já comentou, as cartas eram enviadas de estado no meio oeste para uma pessoa em Boston, né? Cerca de 22% das cartas chegaram, né? E o caminho médio foi 5,5, foi por volta de 6, né? Ou seja, próximo de 6, né? 5,5, e aí nasceu a ideia dos 6 graus de separação entre pessoas no mundo, como nós já comentamos, né? Então, só lembrando, né? A ideia era mapear os graus de separação, né? E com isso se gerou o famoso efeito Small World, né? Em que a informação, né, ou qualquer outra coisa, como por exemplo o espalhamento de uma doença, por exemplo, se propaga rapidamente, quer dizer, a informação ou qualquer outra coisa se propaga rapidamente, né? Isso é consequência da topologia Small World, né? Quer dizer, e a gente vai tentar, ao longo dessa aula, discutir um pouco mais, aprofundar essa noção do porquê isso acontece, né? É claro que já temos algumas noções apresentadas na aula introdutória, mas a gente vai aprofundar essa noção. Então é preciso dizer que esse efeito já foi identificado em um grande número de redes, de tipos muito diferentes, né? Então, vamos imaginar que a gente tem sempre a distância entre dois vértices, né? Sempre tem um caminho mais curto entre dois vértices. E existe um número máximo de arestas em um grafo, que é n vezes n menos 1 sobre 2 em um grafo não direcionado, né? Então, se L for a distância média, certo? Entre todos os pares de vértices em grafo direcionado, a gente pode formalizar isso dessa forma, né? A gente tem a somatória das distâncias, né? E a gente, na verdade, faz a média dessas distâncias, certo? Então, se o número de vértices alcançáveis em uma distância r de um vértice cresce exponencialmente com r, então a distância média cresce de acordo com o logaritmo de n, com o log de n, né? O que também acontece para grafos aleatórios, a gente precisa comentar, né? Então, isso é interessante porque não é tão intuitivo que isso acontecesse dessa forma, ou que poderia acontecer
uma relação da distância entre dois vértices com o número de vértices acontecendo segundo uma transformação logarítmica, né? E acho que vai ficar mais claro com o que a gente vai mostrar a seguir, porque isso é fruto, na verdade, do fato de você ter arranjos locais e long rangers, quer dizer, e vértices que se projetam para longe, né? É justamente essa combinação de arranjos locais, que nós já vamos discutir, tem muito a ver com a clusterização, né? Como a gente já mencionou. Então, na verdade, você tem um crescimento da distância média de acordo com o log do número de vértices, certo? Em uma rede que segue uma distribuição de arestas segundo uma lei de potência, aí você já tem um log de n, né, sobre log de n. Então, aí a relação já é diferente. Mas a gente está conversando aqui sobre uma topologia muito pequena, um efeito muito pequeno. E de fato, várias redes sociais, redes de informação, redes tecnológicas, redes biológicas, sejam elas direcionadas ou não direcionadas, foram mapeadas e possuem características ou métricas, né? Como, além de número de vértices, número de arestas, mas grau médio, distância média entre vértices, e aqui o tipo de o grafo se é direcionado ou não, mostrando que de fato isso acontece, né? Essa propriedade da distância média aumentar com o logaritmo do número de vértices é frequente e, portanto, gera esse efeito small world, né? Nós vamos comentar a seguir sobre o coeficiente os coeficientes de clusterização, né? E vamos detalhar quais são essas medidas a seguir, certo? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre laços fortes e fracos, né? Então, dentro dessa ideia de que há uma combinação entre arranjos locais e arranjos mais distantes, apareceu essa ideia da força dos laços fracos, né? Então, esse professor de Harvard, Mark, publicou esse estudo, né, com dezenas de entrevistas com profissionais, perguntando sempre quem te ajudou, perguntando para a pessoa quem te ajudou a encontrar o emprego, né? E então era uma pesquisa com caráter sociológico, né? E a maioria das pessoas respondeu um conhecido, né? Quer dizer, foi um conhecido que influenciou a obtenção de um emprego, mais do que um amigo, né? Então, um conhecido foi uma resposta mais frequente, né? Vamos imaginar que isso aconteceu nos anos 70, quer dizer, muito antes de LinkedIn e outras redes que têm características profissionais, né? De colocação profissional e de contato de rede profissional, né? Então, isso significa, na verdade, né? Então, esse é o estudo, né? A força dos laços fracos, né? Que inclusive tem 58 mil citações, né? Então é um estudo altamente citado. Isso mostra que, na verdade, a despeito de a gente ter um arranjo social em que, claro, os laços fortes são a família, os amigos mais próximos e tal, né? Quer dizer, existe um arranjo, um laço forte familiar, né? Existem também arranjos, relações mais fracas, né? Quer dizer, você conhece alguém, né? É um conhecido, né? Não é exatamente um amigo, mas alguém que você conhece. E aparentemente, segundo o estudo
desse pesquisador, é esse tipo de relacionamento que é capaz de trazer oportunidades profissionais como um emprego, né? Isso porque provavelmente os laços fortes, que são os amigos e a família, são bastante fechados, né? Eles são fortes e fechados. Ao passo que os laços fracos, né, que são as pessoas conhecidas, possibilitam que a rede de contato se expanda, né, e assim aumente as oportunidades de, nesse caso, profissionais ou de emprego. Então, isso, de certa forma, demonstra ou traduz, né, redes sociais e arranjos do tipo mundo pequeno. Por quê? Porque o arranjo local, os laços fortes, são aqui representados pelos amigos e pela família. Os laços fracos são pessoas que você tem menos contato, ou são pessoas que são conhecidas apenas. Elas permitem um relacionamento que abre oportunidades, né? Porque não fica restrito a um círculo muito fechado, né? Então, de fato, é isso que acontece. Até pela geração da rede Mundo Pequeno, como a gente já comentou, uma forma de gerar uma rede muito pequeno é começar com um arranjo de treliça, é começar com um grafo regular, como esse mostrado aqui, né? E aí se rearranja as arestas segundo uma probabilidade definida, né? Como nós já comentamos, né? E entre um arranjo regular e um arranjo aleatório, certo? Em que todas as arestas são redirecionadas, né? Ou todas elas são sorteadas para fazer, a partir de um arranjo regular, de um grafo regular, para um novo contato com um vértice qualquer, existe uma situação intermediária, que é a situação que gera uma rede mundo pequeno e que gera o efeito mundo pequeno, certo? Então, de fato, isso nós já comentamos, né? Quando a gente cria uma rede mundo pequeno, você parte de um anel com N vértices e esses vértices têm arestas conectando os vizinhos mais próximos, né? Aqui está como 2, mas na aula que nós mostramos são os vizinhos mais próximos, né? E a partir dessa rede regular, você sorteia a probabilidade, você sorteia a aresta, né, que pode ser reconectada com uma probabilidade definida, né? Portanto, se essa probabilidade, claro, ela tem que ser diferente de 0, porque senão a rede fica como está, e ela tem que ser diferente também, ela não pode ser 1, porque se você fizer 1, você vai sortear todas as arestas e você vai ter um arranjo aleatório. Você não vai ter um arranjo muito pequeno, certo? Então, um valor intermediário de probabilidade é necessário para gerar uma rede com topologia muito pequena. Bom, pessoal, é isso. E nós vamos comentar sobre coeficientes de clusterização no próximo vídeo. Mostrar como esses coeficientes têm relação com a questão do efeito mundo pequeno e toda a discussão que esse tipo de topologia gera, que são muito interessantes.